Pronto, agora vai dar certo. Certo, gente? Bom dia, pessoal. Já corrigi as provas, as tarefas, elas estão lá no AVA, feedback de cada pergunta, né? Isso também já está lá disponível no AVA, vocês podem consultar. Nesse primeiro momento, a nossa prova, ela ficou para o dia 9. A gente joga dessa semana para a próxima, na sexta-feira que vem. Aí, lembrando que toda sexta a gente fica de plantão no WhatsApp. E esse plantão, eu vou deixar alguma atividade, algo assim, ou algum vídeo para vocês assistirem, alguma atividade. O que eu vou deixar dessa vez? Eu vou deixar uma tabelinha, e aí eu vou compartilhar a tela para vocês verem. E essa tabelinha vai ajudar bastante vocês a estudarem para o conteúdo de agora, que é gimnosperma. Então, o que eu deixei lá de literatura auxiliar? Para quem tiver acesso, dá para ir na biblioteca, buscar. Tem 2 livros que eu deixei que vocês podem consultar, que é o Biologia Vegetal, do Raven, tem na biblioteca, e aí depois vocês podem até perguntar para um dos colegas de vocês, não lembro agora quem foi, que conseguiu achar o livro para baixar, ou o capítulo de gimnosperma para baixar. Eu não lembro quem foi agora. Até falou comigo que tinha conseguido. Vocês podem perguntar para ele qual foi o site que ele conseguiu, tá? E é legal fazer essa leitura de gimnosperma, ela ajuda bastante, completa ali. O que eu vou deixar para vocês fazerem nessa sexta, mas não vai ser para me entregar. Então, eu vou compartilhar aqui na tela só para mostrar. Pronto. Eu vou mostrar, a gente vai trabalhar com essa tabelinha aqui. Então, para estudar, quadro comparativo das gimnospermas. Eu já vou falar de todas essas famílias, Cicadaceae, Chicoaceae, Pinaceae e assim por diante. E aí, a gente tem essa tabelinha para completar. Essa tabela, ela vai funcionar como um resumão de gimnospermas. Eu vou deixar ela ali no nosso WhatsApp. E se meu AVA funcionar, eu deixo ela também lá no AVA, que é para vocês ajudar a estudar, tá bom? Ela é um exercício bastante bacana. Vou deixar ali como atividade dessa sexta para vocês. Então, eu vou fechar aqui, porque a gente não vai mexer nela agora. E a gente vai continuar as gimnospermas. Então, deixa eu colocar como apresentação. Deixa eu fechar aqui o meu compartilhamento. Dentro das gimnospermas, a gente tem 4 grandes filos. Um deles é Cicadófita, o segundo é Ginkófita, o terceiro é Coniferófita e o quarto são as Guinetófitas. Lembra, ofita é terminação para filo, por isso a gente tem esses nomes. Então, a gente começa, sempre que a gente for estudar os grupos dentro de cada táxon, a gente vai começar sempre, a gente fala do filo, que é onde ele está subordinado, no caso das gimnospermas, e aí dentro dos filos a gente vai falar das famílias. Então, a gente vai falar da família, dentro do filo Cicadófita, a gente tem a família Cicadaceae. E a gente também tem uma regra para estudar, a gente sempre começa, quando a gente trabalha com os grupos, do mais primitivo para o mais derivado. Então, o primeiro que eu vou falar é o primeiro que surgiu. Isso vai valer para as gimnospermas e vai valer para as angiospermas. Então, o primeiro grupo de gimnospermas que eu falar foi o primeiro grupo a surgir dentro dentro das gimnospermas. Só para vocês terem uma ideia, as cicas, elas existem há pelo menos 250 milhões de anos. E quem são elas? Então, eu vou passar aqui só para a gente ter uma ideia. Eu acho que todo mundo já viu essa plantinha aqui, que são as cicas. As cicas têm como nome popular palmeiras de sagu. Aqui no Brasil, a gente tem pelo menos 2 grandes gêneros, que é Cicas exâmea, são 2 gêneros, e aí a gente vai estudar um pouquinho das particularidades dentro aí dessa família. Desculpa, fui para o lado errado aqui. Então, só para vocês terem uma ideia,
elas existem há pelo menos 250 milhões de anos, desde o período Jurássico. O período Jurássico também era conhecido como Era das Cicas, porque foi quando as primeiras gimnospermas surgiram e dominaram o ambiente. Então, a gente tinha muitas cicas, por isso que chama Era das Cicas. Tem 11 gêneros e 140 espécies, mas a gente tem basicamente 2 aqui no Brasil, que é o gênero Cicas e o gênero Zâmia. Uma característica, e aí, não sei se vocês tiveram a curiosidade de assistir a aula passada que eu deixei gravada para vocês, é que as gimnospermas, por elas conquistarem em definitivo o ambiente terrestre, elas apresentam uma série de adaptações para conviver com esse tipo de ambiente. Então, a principal dificuldade quando a gente conquista um ambiente é lidar com a perda de um elemento, que é a água. Então, se eu conquisto um ambiente terrestre, eu tenho que saber lidar com a perda da água. Na hora que a gente pega as gimnospermas, a gente tem uma série de compensações para evitar a perda d'água. A maioria das gimnospermas diminuiu as folhas. Essa diminuição no tamanho das folhas é uma forma de você evitar a perda de água para o ambiente por evapotranspiração. Um outro tipo de evitar a perda de água é ter uma cutícula bastante espessa. As cicas, por elas serem o primeiro grupo a surgir, elas ainda são grupos que têm a folha grande. Por isso que a gente chama de linha megáfila. Mega é grande, fila vem de folha. Então, são plantas com folha grande. E essas folhas, elas são semelhantes a folhas de palmeiras. E aí, por isso vem o nome palmeira de sagu. Uma outra característica para elas, essas folhas daqui das cicas, elas são super duras. Elas são bem resistentes, elas têm uma cutícula super espessa, muitas vezes até com muita impregnação de lignina. Então, são folhas bem resistentes. Então, a gente tem uma outra característica, são plantas dioicas. Então, lembra, na aula passada, que eu deixei gravada, eu disse, todas as gimnospermas têm estróbilos com um sexo só. Então, lembra, estróbilo é a estrutura reprodutiva desse grupo. Semelhante, análogo às flores, tem a mesma função. E esse estróbilo, o masculino e o feminino, estão em plantas diferentes nas cicas. Por isso que a gente chama de dioico. Di vem de 2, oicos vem de indivíduo. Eu tenho 2 indivíduos, cada um com o seu sexo. Isso é o contrário de monóico. Monóico tem o sexo masculino e o feminino, mas está na mesma planta, e eu vou mostrar lá na frente um exemplo delas. Mas as primeiras, elas são dioicas. Então, lembra lá, dioica é quando a gente chama de planta macho e planta fêmea. É um jeito da gente lembrar o que é dioico e o que é monóico. Esses estróbilos, eles são grandes e coloridos. E aí vem uma particularidade que eu já disse na aula passada. Cicas não forma o mega estróbilo. Lembra que eu falei? Todo mega é o feminino. O micro é o masculino. Então, o mega estróbilo não forma em cicas. Forma o microestróbilo apenas. Os femininos, eles são dispersos na parte central ali da planta. As sementes são sempre bastante grandes com a testa colorida, e essa semente colorida é um diferencial, porque ela ser colorida e até um pouco carnosa, ela atrai dispersores e aí facilita na dispersão do grupo. A gente também tem dentro desse grupo o que a gente chama de raiz coraloide. Então, nas raízes das cicas, de modo geral, na hora que a gente desenterra essa planta, parece um coral, por isso que chama raiz coraloide. A gente tem uma série de cianobactérias que ajudam a fixar nitrogênio. Análogo, lembra? Análogo. Análogo ao que a gente vê, por exemplo, com as leguminosas, de modo geral. Esse grupo primitivo, e isso vale para todos os grupinhos primitivos dentro das gimnospermas, não tem canal de resina. Então, resina é uma particularidade dentro das coníferas, que é o próximo grupo que a gente vai falar. A gente tem um sistema vascular, ele é pouco desenvolvido, mas ele é presente. E aí, por ele ser pouco desenvolvido, o crescimento secundário é lento.
Então, toda vez que cicas, ela é muito utilizada na jardinagem. Então, a gente compra uma mudinha pequenininha para plantar. Ela é cara, uma muda com bastante valor agregado, e ela demora para crescer. Então, quando a gente tem uma muda maior de cicas, uma palmeirinha já com um tamanho considerável, vocês podem ter certeza que essa muda ela já tem 20 anos, 30 anos, as maiores, porque elas crescem numa velocidade bastante lenta. E esse é um dos poucos grupos dentro de gimnospermas que a polinização é por insetos. Então, na hora que a gente pega os óvulos de cica, os óvulos são laranjinhas iguais à semente. Eles têm como uma espécie de uma gotinha ali na micrópila, que a gente chama de gota de polinização. É bem no ápice do óvulo. E essa é como se fosse um néctar. E isso atrai os besouros para fazer a polinização. De um modo geral, os gimnospermas, elas têm polinização pelo vento. Mas para a cica, a gente tem essa particularidade. E aí, o que reúne cica como um grupo primitivo? Vocês vão ver que cicas e ginkgo, que é o próximo grupo que a gente vai estudar, dentro da família Ginkgoaceae, são os dois primeiros grupos que surgiram ali dentro das gimnospermas, tirando as extintas, né? Esses grupos, eles têm algumas particularidades que diferenciam eles das demais gimnospermas. A primeira delas é o que a gente chama de câmara arquegonial. Que aí eu vou explicar o que é isso. Então, não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula de gimno, eu disse que as gimnospermas, elas têm uma reprodução bastante lenta. E aí, o que acontece? Então, lembra, a gente já tem gametas masculinos e femininos separados, que a gente chama isso de heterosporia. Isso é super importante, a gente ter os esporos masculinos e femininos separados, a gente não tem aquela igualdade que era em samambaias, que são os grupos anteriores. E a partir desse momento, a gente tem uma retenção de uma característica super primitiva. Então, na hora que a gente tem, eu tenho gametinha masculino. O que eu quero que vocês percebam? O gameta masculino, ele tem um flagelo. E esse flagelo, ele ajuda esse gameta a nadar até encontrar a abertura do óvulo. Como é que funciona isso? No evento de polinização, a gente tem a liberação do grão de pólen. Esse grão de pólen, geralmente, quando ele cai na superfície feminina, que inflora no estigma, mas aqui é na parte diretamente no óvulo. Então, o que a gente tem? Quando esse grão de pólen cai sobre o óvulo, o que acontece para qualquer grupo de planta? Forma-se um tubo polínico. Esse tubo polínico carrega o gameta masculino diretamente até a abertura do óvulo, joga o gametinha masculino dentro do óvulo e acontece a fecundação. Isso vale para qualquer planta. Para as cicas e para o ginkgo, que é o próximo grupo, ele acontece de maneira semelhante, mas a gente tem uma particularidade. Primeiro, esse gametinha masculino, que está aqui dentro ali do grão de pólen, ele ainda é imaturo. Ele é imaturo porque ele surge muito pequeno, ele ainda não teve todas as divisões celulares. E aí vale para quem estudou morfologia, para quem fez anatomia vegetal, para quem fez citologia, lembra, um grão de pólen, meiose, mitose, a gente tem o quê? Um forma 4. Então, é um processo de mitose, mantém a ploidia, vai formando lá os grãos de pólen. Aqui é a mesma coisa, só que o gametinha que está lá dentro do grão de pólen, ele ainda é bastante imaturo. Por ele ser imaturo, esse tubo polínico, nesse primeiro momento, lembrando, isso só vale para cica, só vale para ginkgo. Esse tubo polínico, ele fornece uma certa nutrição para esse gameta terminar o seu desenvolvimento. Então, a função do tubo polínico nesses dois grupos, além de conduzir o gameta até a abertura do óvulo, ele também funciona para terminar, fornecer um alimento ali para aquele gameta, fornecer energia para esse gameta terminar a sua divisão celular e estar formado. E aí tá, formou, terminou de nutrir esse gameta, terminou de desenvolver o gametinha, ele joga o gameta masculino dentro de uma bolsa
que fica antes da abertura do óvulo. Essa bolsa se chama câmara arquegonial. E aí o gameta é liberado ali dentro. É uma bolsa cheia de água. Esse gameta masculino, só para cica e para ginkgo, ele ainda tem flagelo. E ele nada nessa bolsa até encontrar a abertura do óvulo e acontecer ali finalmente a fecundação. Esse processo de polinização até a fecundação pode levar até 5 meses. Então, esse gameta ele precisa de muita energia para nadar dentro dessa bolsa e encontrar a abertura do óvulo. Esse processo é super lento. Pode levar 5 meses até que eu finalizo a polinização, até acontecer efetivamente a fecundação. Por isso que a gente chama esses dois grupos, tanto cica quanto ginkgo, de semi-dependente da água. Então, ele não é totalmente dependente. A água está dentro ali do óvulo. Entenderam? Então, ele nada ali dentro. Então, essa é uma das características que mostra que esses dois grupinhos são primitivos. Mostra que eu ainda preciso da água em algum momento ali na minha fecundação. Porque meu gameta masculino ainda tem flagelo. Fecundou, e aí começa normalmente, isso vai igualzinho para qualquer gimnosperma, que é a última coisa que eu vou falar. Mas isso daqui é bastante importante. A câmara arquegonial é o que demonstra a primitividade desses dois grupos. Então, só para vocês terem uma ideia, a cica, essa daqui é uma zâmia. Então, ela parece mesmo uma palmeira. E aí, no centro da planta, a gente tem a estrutura reprodutiva. As zâmias formam o megastróbilo. Então, aqui está mostrando o megastróbilo de zâmia. Se for o microestróbilo, está mostrando aqui o microestróbilo e o megastróbilo. Isso vale para qualquer uma das duas. A gente tem muitos exemplos de plantas a caule, ou que o caule é mais subterrâneo do que para fora da terra. A gente tem bastante exemplo. Então, só para vocês verem o detalhe das folhas, como ela parece mesmo uma folha de palmeira, e aí a gente começa a perceber. Então, como não forma mega estróbilo nas cicas, a gente tem as folhas reprodutivas, lembra? Folha reprodutiva chama mega esporófilo. Olha os mega esporófilos ali, aqui já é a semente, elas já foram fecundadas, com as sementinhas aqui, ó, folha reprodutiva mega esporófilo, com as sementes aqui com os megásporos aqui dentro. Essa é a mais comum, é o que a gente sempre encontra ali para paisagismo, né? É o que a gente mais encontra, são as mais comuns. Aqui está mostrando as folhas jovens nascendo, elas também funcionam, elas nascem a partir do cilindro central, ali através de uma gema apical, para essa planta. E aí vem uma curiosidade. Se em cicas a gente não forma o mega estróbilo, porque as folhas são soltas ali no cilindro central, a gente tem a formação do microestróbilo. E talvez esse seja o único caso que o micro é maior que o mega. Então, os microestróbilos de cicas, eles são enormes. E aí aparecem ali na parte central. Só uma curiosidade. Nas cicas, o megastróbilo não tem... as megasporófilos, que não formam o mega, né? Eles não têm cheiro de nada, mas o micro tem um cheiro super forte. E aí a gente começa a pensar o porquê desse cheiro. É um cheiro que chega a ser desagradável. E aí a gente começa a pensar o porquê desse cheiro ruim. Então, essa é uma tática a mais para atrair o polinizador. Então, esse cheiro que chega a ser desagradável atrai besouro. Os besouros, eles são atraídos geralmente com um cheiro mais forte. O olfato ali é diferente, né, desses insetos. E aí eles vão ali pousando aqui nos microestróbilos, se sujam de pólen. Quando chega lá no megasporófilo, acabam fazendo a polinização. Uma vez, aí é curiosidade, né? Eu fui, final do ano, fui para São Paulo, fui para a praia, e aí eu achei uma casa que tinha uma cica bem na porta. E essa cica estava com um microestróbilo.
E é super difícil de ver. A maioria das cicas que a gente vê, até para vender, elas são femininas. E é tática também, né? Porque pensa, você vai vender uma cica, já demora a vida inteira para crescer. E quando sai o microstróbilo, ele é fedorento, você não vai querer ter aquela planta em casa. Então, geralmente, as floriculturas vendem só as femininas. E nessa casa tinha uma masculina. E aí eu fiquei doida, né? Pedi para a mulher falou assim, pelo amor de Deus, pode levar. Aí ela me avisou, esse negócio é fedido. Peguei, cortei, trouxe. E aí eu ainda ia levar uns dias para voltar para Sinop. E eu deixei na casa da minha tia. Eu sei que de madrugada a minha tia acordou e jogou fora. Ela falou assim, não. A casa inteira dela ficou cheirando ruim. E aí ela acabou jogando fora e falou assim, sinto muito. Esse negócio é muito fedido, não vai ficar aqui em casa, não. E aí a gente não tem. Então, olha lá, esse foi o que eu mostrei na aula passada. Olha lá que bonitinho, né? A gente tem lá a semente já formada, já foi fecundado, e a folha reprodutiva, os megasporófilos. E aí, só para mostrar algumas variedades, né? Algumas espécies. Essa Cicas rumph é a mais comum. É a que a gente vê, ou a circinata, são as duas espécies mais comercializadas ali em floriculturas. Então, além do lado reprodutivo, evolutivo da planta, a gente tem um lado comercial bastante importante ali com as cicas. Ai, dei um zoom sem querer. Diabo, é isso? Vamos lá? Próximo filo, ginkgófita. A parte de reprodução é exatamente igual de cica. O que muda é só o jeitão da planta. Mas reprodutivamente é a mesma coisa. E aí eu só quero mostrar quem são o ginkgo. Então, o ginkgo, ele tem algumas particularidades, né? É uma planta que hoje, então, para quem não conhece o ginkgo, essa é a folha do ginkgo. Aqui, os óvulos, né? Que eles também não formam o megastróbilo, eles nascem soltos, assim, separadinhos, e o jeitão da árvore. Então, só para vocês terem uma ideia, ginkgo é o menor filo do reino vegetal. Filo ginkgófita, com uma única ordem Ginkgoaris, uma única família Ginkgoaceae, com um único gênero, que é o gênero ginkgo, com uma única espécie, que é o ginkgo biloba. Ginkgo biloba é o único sobrevivente do filo. Antigamente tinha outras espécies? Tinha, mas hoje o filo ele se resume a uma única espécie. E essa planta ela é considerada, é o que a gente chama de fóssil vivo. Ela existe pelo menos há 150 milhões de anos e não mudou. Quando a gente chama alguma coisa de fóssil vivo, é porque as características se mantiveram intactas ao longo do tempo. Elas continuam exatamente iguais ao que eram há 150 milhões de anos atrás. Uma outra característica que é até triste é que hoje a gente não encontra mais populações naturais dessa planta. Então, é uma planta que basicamente asiática, né? Ela fica ali para o continente asiático. Mas, se eu for procurar numa floresta, eu não vou achar um pé de ginkgo nas florestas asiáticas. Eu tenho o quê? Eu tenho aglomerados que foram protegidos, principalmente por monges. Então, a gente não tem população natural, mas elas são cultivadas em templos na China, no Japão, e depois para pessoas que fazem utilização do ginkgo biloba como valor comercial, que é o que eu vou falar mais ali na frente. E o que tem de diferente no ginkgo? Além da reprodução, que é igual ao de cica, porque tem a bolsinha lá, a câmara arquegonial, igualzinho cica. A folha é diferente. Então, cica também tem folha grande, ginkgo também. Mas essa folha, ela tem um formato diferente que a gente chama de flabeliforme, que é uma folha em forma de leque. E a gente tem uma venação dicotômica. Então, a gente tem a nervura, chega na pontinha lá, bifurca. Uma nervura, bifurca. Uma nervura, bifurca. Vou mostrar com detalhe ali na próxima figura. Também são plantas dioicas, tem planta macho e planta fêmea. Os óvulos não fazem o estróbilo, né? O megastróbilo, ele é reduzido, eles nascem em pares na axila dos ramos. E as sementes, elas têm cores vivas.
E são plantas que são boas, bioindicadoras de qualidade do ar, porque elas são super resistentes à poluição aérea. Elas funcionam muitas vezes como um filtro. Tem um monte de estudo científico que falam como essas plantas conseguem filtrar um ar poluído e devolver um ar melhor ali, sem tantos poluentes ali para as cidades. A gente tem aquele mesmo esquema da câmara arquegonial, e aí a gente pega ali a principal função dela. O ginkgo biloba, não sei se vocês sabem, mas ela é uma planta medicinal bastante famosa. Então, geralmente, a gente compra cápsulas, né? A gente não manipula a planta, porque é muito difícil de encontrar. Aqui no Brasil, a gente não tem, só se alguém trouxe e cultivou ela. Então, a gente não tem um lugar que plante ginkgo e aí eu faço remédio. Esses remédios são importados. E as cápsulas de ginkgo, que são geralmente os óvulos moídos e macerados, né, secos e macerados, eles são utilizados para aumentar a tensão mental. Então, para problemas de concentração, para problemas de dispersão ali de memória, para fixação de conteúdo, ele é uma planta que tem uma eficácia comprovada na atenção mental. E aí a gente tem outros tratamentos a partir do ginkgo, que é asma, alergias e doenças coronárias, mas principalmente ali na atenção mental. Então, olha lá que bonitinho, as folhas do ginkgo, os óvulos sempre nascem em pares nas axilas, ela tem essa folha em formato de leque, só para mostrar a venação dicotômica, então a gente tem uma nervura e na pontinha dela lá bifurca, isso que é venação dicotômica, esse formato de leque se chama flabelliforme. E aí, depois que acontece a polinização e a fecundação, a gente tem a formação da semente. E aí, muita gente confunde isso daqui com um fruto. Então, ela tem uma semente carnosa, quando madura, ela fica bem alaranjada, lembra até uma manga coquinho, é do mesmo tamanho quase, de uma manga coquinho, que é aquela manga menor. E esses são os estróbilos masculinos, que são concentrados também sempre na axilas dos ramos. E aí, uma curiosidade. Lá na Ásia, eles consomem os óvulos ali do ginkgo como uma iguaria. É uma planta cara, porque além de ter todo o potencial medicinal, a utilização dela como alimento, ela é uma coisa feita por famílias tradicionais. Essa planta, quando está depois de fecundada e formou as sementes, essas sementes elas têm um gosto semelhante ao do peixe, uma sardinha em conserva. E ela tem um cheiro bastante desagradável. Mas eles consomem isso, principalmente os mais tradicionais. Então, tem certa época do ano, quando os ginkgos estão com as sementes prontas, existe um festival e eles consomem isso e falam que funciona bem, é para aumentar a saúde, imunidade e assim por diante. Quando eu morava em Londrina, tinha lá na cidade um pé de ginkgo. E aí o pessoal tinha dado semente pela primeira vez. E não se sabia se a árvore era macho ou era fêmea. E aí, depois de, parecia que acho que já fazia 20 anos, foi a primeira vez, né? Que formou, que fecundou, né? E formou as sementes. E aí o pessoal foi todo para ver, e era uma árvore feminina. E aí o pessoal não conseguia ficar perto das árvores de ginkgo que tinha ali em Londrina, porque elas eram fedidas, tinha cheiro de peixe. As masculinas não, e tinha lá uma árvore masculina também. Mas as femininas, elas têm um cheiro bastante forte, bastante desagradável. Esses dois, eles são os primeiros. A gente trabalha e explica eles porque a gente tem que contar a história evolutiva do grupo. A gente tem potencial econômico? Tem. As cigas lá com potencial de paisagismo, o ginkgo até com a parte de planta medicinal. Não sei se vocês já ouviram falar do ginkgo biloba. E aí a gente entra no grupo, esse grupo é o principal dentro das gimnospermas, que é o filo Coniferófita, que são as coníferas. É o grupo de maior importância ecológica,
e econômica. E aí a gente vai mostrar certinho a estrutura dos estróbilos, que é o que eu mostrei na aula passada. É o maior filo, é o mais conhecido. A gente tem cerca de 7 famílias, 600 espécies. E quem são as coníferas? São os pinheiros, as araucárias, as sequoias, os abetos, os ciprestes e assim por diante. Quem são os representativos aqui no Brasil? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem sequoia, a gente não tem cipreste. Mas aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, araucária. E a gente tem toda uma plantação, um comércio, basicamente ali, de pinos, de pinheiros. Então, na hora que a gente pega as coníferas, é o grupo mais conhecido e é o que dá a maioria, é o que confere a maioria das características para as gimnospermas, de um modo geral. Então, geralmente são arbustos ou árvores, com madeira bem desenvolvida, tem crescimento secundário. Então, aqui a gente já pensa nas grandes árvores. E aí a gente tem a principal característica de gimnosperma, que são as adaptações à aridez, a perder água para o ambiente. Então, o que eu tenho? Ou a diminuição do tamanho das folhas, que a gente chama de microfilia, folhas pequenas. E aí eu mostrei lá, por exemplo, as agulhas dos pinheiros, as escamas ali dos ciprestes, as lâminas das araucárias, por exemplo. Elas também têm uma cutícula bastante espessa. Essa cutícula espessa é que vai evitar a perda de água para o ambiente, e geralmente os estômagos eles estão concentrados na parte de baixo da folha. Tudo isso são adaptações para evitar a perda de água. Então lembrem, pensem que gimnospermas é o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre. E aqui eu tenho plantas monóicas e dioicas. Então tem estróbilos masculinos e femininos na mesma planta ou em plantas separadas. E aí eu vou mostrar os exemplos disso. A partir desse momento, lembra que eu contei a história lá do tubo polínico que fornecia um alimento ali para terminar a formação do gameta? Isso só vale para psique e para ginkgo. A partir desse momento, toda planta tem um processo que a gente chama de sifonogamia. Então, a partir de conífera, toda planta, inclusive a angiosperma, o tubo polínico, ele é basicamente para carregar esse gametinha que não se mexe, que ele é imóvel, não tem flagelo, até o óvulo. Esse processo de carregar passivamente o gameta masculino se chama sifonogamia. As coníferas, de modo geral, têm canais de resina. E aí eu vou contar a história lá. Opa. Eita, tô errada aqui. Vou contar a história lá do filme do Jurassic Park. Então, lembra lá no Jurassic Park, o que a gente tinha? Então, deixa eu voltar aqui para a aula. O que a gente tinha lá no Jurassic Park? Como é que formou lá no primeiro filme? Esse filme é mais velho que eu, hein? Com o que formou lá no primeiro filme? Como é que eles fizeram todos os dinossauros lá da vida? Então, eles acharam lá, se eu não me engano, era um pernilongo, um mosquito, que tinha picado um dinossauro e tinha sido fossilizado numa estrutura que a gente chamava de âmbar. Âmbar é resina e era no pinheiro. Então, eles pegaram o DNA, tiraram o DNA desse mosquito que estava fossilizado dentro do âmbar, lá do pinheiro, e fizeram todos os dinossauros do mundo, até hoje eu não sei como. Isso eu ainda vou entender lá do filme. Então, o filme tem 300 mil dinossauros. Ou esse mosquito, ele era faminto, né? Ficou um de cada tipo de dinossauro para poder fazer lá no parque. Mas, basicamente, é isso. Então, se vocês repararem, vou deixar de lição de casa para vocês. Assistam, mas assistam o primeiro, o Jurassic Park 1. Vocês vão ver que a paisagem mostrada lá no filme, ela é basicamente formada por 2 tipos de planta. Samambaias e pinheiros, gimnospermas. E aí, prestem atenção, principalmente no comecinho do filme, que eles pegam lá, acham um mosquitinho preso no âmbar.
O âmbar é essa resina. Então, toda conífera, todas as espécies ali dentro de coníferas tem resina. E essa resina ela pode ser utilizada por um tanto de coisa. Ela pode ser utilizada para fabricação de biojoias, por exemplo. E ela tem até algumas características que eu vou mostrar mais para frente na formação de alguns produtos que a gente nem imaginava. Então, eu vou voltar a compartilhar a tela. Vou compartilhar mais uma vez. Gente, por favor, me interrompam. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Eu estou falando sozinha aqui, viu? Por favor. Compartilhem as suas dúvidas, comentários. Pode chamar e interromper a qualquer momento. Vou compartilhar de novo. Vou colocar aqui. Vou ocultar aqui. Então, resina é uma característica importantíssima dentro das coníferas. E a polinização das coníferas, de modo geral, é pelo vento. Então, geralmente, eu tenho pólen muito pequenininho. Algumas têm pólen com saco aéreo. Eu vou mostrar que família que ajuda esse pólen a ficar mais tempo flutuando. A gente tem uma característica bem bacana, que é a associação de fungos com raízes. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma floresta de coníferas, agora eu não me lembro se está no Canadá ou nos Estados Unidos, que ela basicamente tem coníferas, não tem nem grama. Por que isso? Na hora que a gente pega os pinheiros, de modo geral, eles têm uma associação com fungos bastante importante. São as micorrizas, não lembra? O fungo penetra a raiz, ajuda ali a pegar nutrientes do solo, que geralmente não estão disponíveis para a planta, e a raiz fornece também nutrientes para esse fungo, e eles vivem numa associação positiva, todo mundo se dá bem. Esses fungos, eles formam um halo ali em volta das raízes, e eles secretam uma substância que não deixa nenhuma outra planta crescer em volta. É uma proteção a essa planta. Essa planta cresce sem nada em volta para competir. Isso é uma coisa interessante. Então, nessa floresta de coníferas que a gente tem, se eu não me engano, é no Canadá ou nos Estados Unidos, eu não consigo me lembrar agora, a gente tem basicamente coníferas, eu não tenho mais nada. Nem grama, nenhum outro tipo de plantinho. E a gente tem lá os esporângios, são os cones maiores, os femininos, e menores, os masculinos, como eu mostrei na aula passada. Então, esse tubo polínico, ele só serve para carregar o gametinha masculino até o óvulo. Então, isso daqui é só para mostrar a formação ali do gameta masculino, mas esse tubo polínico, ele é passivo. Esse tubo polínico ser passivo, carregar passivamente o gameta masculino até o óvulo, esse processo se chama sifonogamia. Então, meu gametinha masculino não vai nadar, não tem mais uma bolsa cheia de água, não tem mais câmara arquegonial. Então, o gameta masculino perde o flagelo, se não tem mais bolsa com água, ele não precisa nadar. E vai cessar definitivamente a dependência de água para fecundação. E essa é uma novidade evolutiva importantíssima. E a partir daqui, toda planta vai ter isso. Não tem mais bolsa com água para o gameta masculino nadar. Não tem mais gametas flagelados. Importância econômica das coníferas. Madeira, papel, como plantas ornamentais. É só ver no final do ano, todo mundo quer comprar um pinheirinho de Natal para decorar. A gente tem algumas substâncias, então a teremitina, o piche, o alcatrão, o âmbar, a resina, todas essas são baseadas nos canais de resina. Então, por exemplo, o piche, que é uma das substâncias que ajudam a fazer o asfalto, ele é retirado dessa resina de uma conífera. O alcatrão, que é uma substância que vai, por exemplo, no cigarro, é uma substância tirada dentro dos canais de resina de uma conífera e assim por diante. A gente também tem alguns exemplos diferentes. Acabou de cair as minhas gimnospermas ali no chão para ajudar. Que é a vanilina, que é uma essência semelhante à da baunilha. Então, lá fora, a baunilha, aquilo que a gente coloca no bolo para deixar gostoso,
A baunilha original, ela é retirada de uma orquídea. Então, para quem assiste lá os Masterchef, vê lá o frutinho da baunilha, ele raspa lá a fava da baunilha, põe lá na coisa. Mas a gente tem uma substância muito semelhante, que é a vanilina, que é tirada de uma gimnosperma, né, de um pinheiro, que tem um sabor semelhante da baunilha. E aí a gente tem, vocês podem até, quem tem uma curiosidade, aquela essência de baunilha que a gente compra no mercado, que vem no vidrinho, vocês vão descobrir se ela é, algumas são de orquídeas, de um modo geral, mas outras são de pinheiros, vai estar escrito lá qual é a procedência dela. Todas elas são muito semelhantes entre si. Existem plantas super importantes, com uma importância medicinal absurda, como, por exemplo, o taxol, que é uma substância utilizada no tratamento do câncer de ovário, que é retirada dessa plantinha, que é o gênero Taxus, da família Taxaceae. O taxol, até hoje, ele é retirado da planta. Então, geralmente, como é que funciona a parte de medicina, né? Como é que funciona a descoberta de um medicamento? A gente pesquisa, descobre que a planta tem esse princípio ativo, você retira esse princípio ativo da planta e utiliza no tratamento, verifica se funciona, e aí você vai para o segundo passo, que é você fazer o sintético, que é você copiar essa substância manipulada ali no laboratório. O taxol é uma substância natural retirada de uma planta que até hoje a gente não conseguiu fazer um sintético com a mesma eficácia do medicamento natural. Então, só para vocês terem uma ideia da importância. Então, o taxol, a gente tem plantações de taxo para retirada da substância, porque hoje a gente ainda não consegue manipular a molécula e formar ali o taxol sinteticamente. E aí a gente pode puxar para o Brasil o alimento com o pinhão. Então, lembrando que o pinhão é a semente ali da araucária. Só para vocês terem uma ideia, lembra? Essa daqui é uma filogenia. E aí eu perguntei lá na prova para vocês, né? ABC é monofilético, DE, não sei o quê. Então vamos dar uma olhada? Se eu pegar pinace, cedros, abetos, pinos de um modo geral, os três eles formam um grupo monofilético. Qual é a sinapomorfia para pinace? Lembra? Sinapomorfia é a característica compartilhada por todos os membros do grupo. Não importa se ele é um cedro, não importa se ele é um abeto, não importa se ele é um pinus. Todos eles aqui têm o que a gente chama de óvulos invertidos, que eu já vou falar, e as sementes com asa. A semente alada porque ela é liberada pelo vento. Se a gente pegar ali dentro da família das araucárias, Araucariaceae, eu tenho, 1, 2, 3 gêneros dentro da família. E aí eu incluo uma outra família que ela é meio perdida mesmo, ninguém sabe onde ela se encaixa, que é a família Podocarpácea. Todos esses 4 aqui têm como sinapomorfia o quê? Um óvulo por escama, e a escama que não, a bractistério não separa da semente, vou mostrar também lá na frente. E assim por diante. As coníferas são um grupo monofilético, Pinácea, Araucariaceae, Cupensácea, Ciadociaceae, Taxaceae e assim por diante, se eu puxar ali, todo mundo cai aqui. É um grupo monofilético, as coníferas. O que as coníferas têm em comum? O cone. Então, a gente pode associar o cone a duas coisas. O formato do estróbilo e ao formato da planta. As coníferas têm esse nome basicamente por isso. O formato da planta, que é esse formato triangular, esse formato conífero, né, de cone, vem do tipo de crescimento da planta. As coníferas, de modo geral, elas têm um crescimento que a gente chama de monopodial. Monopodial é quando eu tenho uma gema terminal persistente que não deixa ramificar as laterais. Ela é persistente sobre as laterais. Então, eu formo galhos? Formo, mas eu não ramifico o eixo central. Diferente das demais árvores. Todas as árvores, elas têm crescimento que a gente chama de
simpodial. As gemas se alternam, a gema terminal e as laterais. Então, cresce a gema terminal, para o crescimento, começa as laterais, e aí acontecem as ramificações ali nas árvores. Só para vocês terem uma ideia do que é isso. A gente tem canal de Professora, resina. explica de novo essa parte de novo, por favor. Do monopodial? Isso. Então, lembra, formas de crescimento. Isso está lá na morfologia, lá em caule. Então, esse formato da conífera, então repara que todo pinheiro, a gente consegue enxergar o caule dele de baixo até em cima. Ele não tem ramificações. Não tem ramificações por quê? Porque eu tenho o crescimento da gema terminal persistente sobre as laterais. Então, essa gema apical, ela cresce indefinidamente e continua crescendo. E aí, como ela sempre é dominante, ela não para o seu crescimento e não deixa as gemas laterais o quê? Começarem a agir. Então, o que eu tenho nos pinheiros? Eu tenho um caule central com galhos laterais a partir desse galho central. Eu não tenho ramificação. Isso é o crescimento que a gente chama de monopodial. Mono é um eixo. Monopodial vem de um eixo. Se a gente pegar as outras árvores, as demais árvores, qualquer uma delas, o que a gente tem? A gente tem uma alternância entre as gemas. Vamos pensar numa castanheira? Então, a castanheira vai lá, cresce a gema apical, cresce, então vai formando aquele tronco principal. No caso da castanheira, esse crescimento da gema apical, ele é super longo. E aí, para de crescer a minha gema apical. O que acontece agora? Se a gema apical parou ali de formar, de crescer, as gemas laterais começam a agir. E aí eu tenho a ramificação ali em cima na castanheira. Então eu tenho lá as ramificações na castanheira concentradas, porque eu tenho um crescimento longo da minha gema apical, mas depois ela vai ser substituída pelas gemas laterais. E isso é importante, por exemplo, no curso de engenharia florestal. Então, principalmente o curso que lida com a madeira, o que importa para o engenheiro florestal? Plantas que tenham fuste bastante longo. O que é o fuste? É esse crescimento do eixo principal da árvore, do tronco principal, de baixo até a primeira ramificação. Então, a castanheira ela tem uma importância enorme para a indústria madeireira, porque é uma das árvores que tem o maior fuste. E o que aproveito da árvore? É basicamente esse tronco principal. A gente não aproveita as ramificações. Tanto é que depois eles passam ela numa máquina para cortar as laterais. Nos pinheiros, então, a gente aproveita a árvore inteira, de baixo até em cima, porque não tem ramificação ali no caule principal. Então, essas são algumas particularidades. Não sei se você entendeu, tá, Matheus? Entendi, professor. Entendeu? Então tá. Entendi. Uma outra característica que vai reunir todo mundo como conífera é o canal de resina. E padrões embriológicos que não vêm ao caso aqui. A gente podia até mostrar, mas não vem ao caso. Então, o que eu quero mostrar é que, independente de ser um pinheiro, uma araucária ou um pinheiro de Natal, que são os cupressos, não importa, todo mundo é conífero, todo mundo tem canal de resina, todo mundo tem o mesmo padrão embriológico. E por isso as coníferas são um grupo que a gente chama de grupo natural ou monofilético. Se a gente pegar as sementes das coníferas e comparar, por exemplo, uma semente de uma angiosperma qualquer, que é o outro grupo, a gente tem algumas características que diferem uma da outra. Vocês vão aprender, e isso a gente começa na próxima leva, né, na próxima aula, que as angiospermas, elas têm dupla fecundação. Então, toda a fecundação de angiosperma tem 2 gametas masculinos dentro de cada grão de pólen. Em conífera, não. A gente tem uma fecundação simples. É um gameta masculino que junta lá com o gameta feminino. Uma outra característica é que todo óvulo de angiosperma tem 2 revestimentos, 2 carapaças ali que envolvem. Para a gimnosperma, a gente tem um só. Então, a gente muda uma semente da outra. Então, a gente tem um único revestimento e uma semente aqui com raiz
caule e folha. E essas folhas é o que vão dar ali os tipos de gimnosperma. O que é interessante dentro das coníferas, de um modo geral? Nas angiospermas, a gente tem basicamente uma ou duas folhas embrionárias, que a gente chama de cotilédone. Então, se é uma monocotiledônia, tem uma folha embrionária. Se é uma eudicotiledônia, tem duas folhas embrionárias. Em conífera, é de 2 a 32 cotilédones. Então, isso varia super dentro do grupo, dependendo da família que for. Então, de 2 a muitos cotilédones. Isso varia bastante. Isso não é um padrão ali de classificação dentro dos grupos. Só por curiosidade, dentro das coníferas, de modo geral, a gente tem a árvore mais alta do mundo, que é uma sequoia, chama Sequoia sempervirens. Ela tem 150 metros de altura e 20 metros de diâmetro. Todas elas ficam ali, essas plantas, elas ficam ou na Europa ou nos Estados Unidos. São plantas, de modo geral, as gimnospermas são plantas de climas mais amenos, do hemisfério norte. Então, a gente tem essas características. E a gente também tem a árvore mais antiga, que é essa daqui. Parece que ela já morreu, mas ela não morreu não, tá, gente? Ela continua viva aqui. Que é o Pinus longaeva. Longaeva para mostrar que ela é super antiga, né? Eva vem de idade. Então, longaeva, tem uma idade longa. Pela última datação de carbono que fizeram, eles estimam que a idade dessa árvore seja de 4.300 anos. Então, há 4.300 anos, ela está lá, firme e forte. Essa daqui, se eu não me engano, ela fica ali no Oriente Médio, se eu não me engano. Eu não tenho muita certeza, já não lembro mais. Dentro das coníferas, a gente tem uma porrada de família. A gente, aqui, para a taxonomia vegetal, para o Brasil, para a agronomia, a gente vai estudar duas famílias apenas. A família Pinaceae e a outra família, que é a Araucariaceae. A família Pinaceae, ela é formada por 10 gêneros, 220 espécies. E o Pinus é o gênero mais diverso. Tem pelo menos 100 espécies deles ali, são só pinos. Só para vocês terem uma ideia da diversidade do grupo. É um grupo monofilético. Então, quais são as sinapomorfias que garantem ali que todas as 220 espécies são de um único ancestral e compartilham essas mesmas características? Todo pinheiro tem óvulo invertido. Todo pinheiro tem semente alada. E todo pinheiro não tem uma substância que a gente chama de biflavonoide. Só um instantinho. Peraí, minha pinha aqui. Então, eu vou descompartilhar minha tela para mostrar o que é o óvulo invertido. Então, deixa eu voltar aqui. Vocês não viram a bagunça que eu fiz aqui. Todas aquelas gimnospermas que eu mostrei na aula passada estavam dentro de uma bandeja, eu acabei de derrubar elas no chão e aqui virou caos. Então, vamos lá? Peguei ali a pinha de um pinheiro. Olha lá que bonitinho. De um pinus. O que é o óvulo invertido? Então, lembra? Megaestróbilo. Cada escama é um megaesporófilo. Dentro de cada megaesporófilo, que é a folha reprodutível, eu tenho 2, porque é um pinheiro. Ele tem 2 megásporos, que é onde vai estar lá o gametinha masculino, que é o óvulo. Dentro de cada uma dessas escamas, todo pinheiro, anotem isso, hein? Isso é importante. Todo pinheiro tem sempre 2 óvulos. E por que a gente chama esses óvulos de invertidos? Vamos pensar? Aqui a gente tem o eixo central aqui do meu megaestróbilo. Meu óvulo invertido, lembra, a aberturinha do óvulo a gente chama de micrópila. É lá que o tubo polínico encaixa para jogar o gametinho masculino ali dentro. Esse óvulo, ao invés de ele estar com a abertura para o lado de fora aqui da minha escama, tá com a aberturinha para cá, ele está com a abertura para o lado de dentro da escama, voltado para o eixo central. Por isso que a gente chama de óvulo invertido, é como se ele tivesse de ponta cabeça. Então, o que precisa acontecer para acontecer
a polinização e posterior fecundação aqui. O meu grão de pólen, ele precisa cair bem no fundo da minha escama. Lá no fundo. Senão, não acontece a polinização. E aí, lembra que eu disse que pinheiro, o microestróbilo é bem pequenininho? E ele produz uma quantidade absurda de grão de pólen. Eu acho que mais para frente tem uma figura que vocês vão ver que chega a formar uma poeira mesmo. A gente consegue enxergar uma poeira amarela de tanto grão de pólen que ele produz. Porque precisa garantir que esse grão de pólen entre aqui dentro dessa escama. Uma outra particularidade que diferencia os pinheiros das araucárias é que esse megasporófilo, ele é formado por duas partes. E essas partes a gente consegue separar elas. A gente tem a escama ovulífera, que é essa parte de cima, aqui, ó, da minha pinha, que é onde vai estar os óvulos, né? Lembra, tem 2 óvulos. E ela é formada por uma coisa que a gente chama de bracteestéreo. Então, se a gente pegar toda a pinha, ela tem uma pontinha dura. Essa pontinha dura é o que a gente chama de bracteestéreo. Nos pinheiros, eu consigo soltar uma da outra. Nessa daqui não, porque ela já tá velha. Ela já é uma pinha antiga, já liberou até a semente, já acabou tudo aqui. Mas se eu pegar jovens, eu consigo separar uma da outra, eu consigo soltar uma da outra. Em araucária, eu não consigo fazer isso, elas são uma coisa só, uma estrutura só. Essa é uma das diferenças. Todo mundo entendeu o que é o óvulo invertido? Então, a aberturinha dele está voltada para o lado de dentro, ao invés de estar voltada para o lado de fora. Então, eu vou voltar a compartilhar minha tela. Aqui. Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ocultar isso daqui. Pronto. Todo pinheiro, e essa é uma diferença importante também para a araucária, todo pinheiro são plantas monóicas. E aí, eu acho que eu vou falar isso daqui tudo que está escrito, mas eu vou mostrar essa figura aqui. O que é uma planta monóica? Eu encontro a parte masculina. Olha lá como eles são pequenininhos. Vocês conseguem enxergar vários estróbilos masculinos aqui? E esse daqui é o feminino. Eles estão na mesma planta. Então, os masculinos estão aqui nessa ponta. Olha os femininos mais voltados para o lado de dentro. São estróbilos unissexuais, cada um com seu sexo, mas eles estão dentro do mesmo indivíduo. Por isso que a gente chama isso de planta monóica. Eu consigo achar o masculino e o feminino na mesma planta, um único indivíduo. Então, volto. Opa. Geralmente são árvores. E o grão de pólen dos pinheiros, então lembra, a polinização pelo vento, ele tem que ser, além de muito pequeno, o pólen de pinheiro, isso só vale para pinheiro. Desculpa. Tem 2 sacos aéreos. Então, ele parece um paraquedas. Tem uma figurinha lá na frente que eu vou mostrar. Ele parece um paraquedas, parece a orelhinha do Mickey, sabe? E aí, ele ajuda a flutuar, ele fica mais tempo flutuando no ar até que ele chegue certinho ali dentro da escama feminina, ali dentro do megasporófilo, para poder polinizar. E a gente também tem folhas aciculares, que é forma de agulhas. E aí, eu vou falar uma particularidade. Então, essas aqui são as agulhas, né, dos pinheiros, dependendo da espécie, o número de agulhas por braquiblasto, que é o fascículo, né? Cada estruturinha dessa aqui, ó, é um fascículo. Essa estruturinha que prende o fascículo se chama braquiblasto. Esse número de agulhas, ele varia nas espécies. Pode ser de 2 a muitas. O que é uma particularidade? Os pinheiros, além da reprodução sexuada, ou seja, através ali da minha polinização com os estróbilos, ele também tem uma reprodução que a gente chama de assexuada. O que é isso? Essas agulhas, elas vão se soltando das árvores. Cada vez que as agulhas se soltam, se elas estiverem presas ainda no braquiblasto, nessa estrutura, elas podem cair no solo, germinar
e formar um novo indivíduo. A gente tem o meristema aqui, uma gema bastante presente e muito ativa. Essa gema caiu no solo, ela pode enraizar e formar um novo indivíduo e gerar uma nova planta. E aí eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas há muito tempo atrás, em Florianópolis, lá em Santa Catarina, mas na ilha, veio um cara, ele começou a plantar pinos. E por algum motivo que eu não sei, ele abandonou essa plantação de pinos. E o que aconteceu? Ele abandonou, não tirou as árvores, ela ficou lá, e aí, conforme dava uma ventania, essas folhinhas, as agulhas, elas iam se soltando e elas acabaram indo para outros lugares fora do controle ali da área dele. E elas acabaram invadindo a ilha de Florianópolis. Por que isso foi um problema? E foi um problema